Graça e paz, irmãos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, cultuando o nosso Deus de uma maneira muito diferente, não é? Nós estamos ainda enfrentando as circunstâncias e nós não nos aglomerarmos como igreja, cumprindo aí as autoridades sobre nós, mas queremos, nesse domingo de Páscoa, eu sei que o sentimento seu pode ser igual ao meu, como nós desejaríamos estarmos todos aqui na nossa igreja, mas queremos trazer para você, nesse domingo de Páscoa, embora cada um dentro das suas próprias casas, estarmos meditando na palavra de Deus e não deixando de estarmos lembrando do que este domingo tão especial tem de especial na minha vida e na sua vida, por meio da salvação em Cristo Jesus. Então nós queremos, nesse instante, também cultuarmos a Deus, nesse domingo de Páscoa. Eu quero orar com você nesse instante. Convido você e sua família a estarem abaixando suas cabeças e fechando seus olhos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos, mesmo à distância, ainda juntos por meio deste momento de mídia, estarmos cultuando o teu santo nome em Cristo Jesus e pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, celebrarmos com os nossos corações gratos esse domingo especial, o domingo da Páscoa deste ano. Pedimos, ó Deus, que de uma maneira muito especial, o Senhor fale conosco, o Senhor ministre nos nossos corações, para que nós possamos, Pai, termos o coração grato por esse momento histórico neste mundo que o Senhor nos proporcionou da morte e ressurreição do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as nossas mentes e o nosso coração nesse instante estejam inteiramente voltados a prestar-lhe culto agradável ao teu santo nome, ao teu trono de graça e misericórdia. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí no nosso momento de culto o texto que eu estarei lendo, que encontra-se em Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35, o momento onde, pós-ressurreição de Jesus Cristo, ele se encontra com os discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 35, a palavra de Deus nos diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram.
Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nós estamos no domingo da ressurreição. Nós estamos narrando um trecho onde Jesus ressuscitou depois de ter sido morto pelos meus pecados e pelos seus pecados. E eu quero aqui trazer para você esse ardor do coração. Da mesma forma como as palavras de Jesus arderam nos corações desses discípulos a caminho de Emaús, que o que fizermos hoje, o que falarmos, o que cantarmos, o que ouvirmos da palavra pregada pelo reverendo Micael nessa noite, também traga esse movimento no seu coração, a alegria, o prazer, o contentamento, a esperança que é viva no nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que um dia voltará para nos buscar em breve tempo. Vamos juntos, irmãos, cantarmos o hino de número 274, Ressurgiu. Sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Santos que também ressuscitaram.
aleluia, ressurgiu. Depois de nós termos cantado, queridos, esse belo hino de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressurgiu, vamos ainda continuar louvando o nosso Deus, ouvindo dois cânticos especiais que também narram este momento da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o amor que dou. Vinde, comei e bebei como irmãos. Dai graças com louvor. Maior amor não há que se entregar. Maior amor Que se entregar e a vida doar. Maior amor não há que a vida doar. amai uns aos outros como eu vos amo. Sejas um só em mim. Este é o meu mandamento pra vós, até meu reino vir. Maior amor não há que
Santo Filho sem pecar foi enviado para levar um peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos céus. Humilde rei nada falou e assim se fez Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste ao teu ser e hoje sou um servo teu, pra teu louvor, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser, pra que eu me torne um Cordeiro de Deus. Com sangue vem lavar meu ser, pra que eu me torne um Cordeiro de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, os versos 4 e 5, para que nós também possamos rogar a Deus que Ele perdoe os nossos pecados. Sabemos que Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados e por suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5 diz a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A morte e ressurreição de Jesus Cristo traz essa cura maior de todas as outras, que é ter o nosso coração encontrado, perdoado, justificado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Naquela sexta-feira, nós podemos, quem sabe, lembrar do som do martelo, pregando os pregos nas mãos e nos pés do nosso Redentor, o Cordeiro Santo de Deus, que veio para morrer no meu lugar e no seu lugar e trazer-nos a vitória. E é nessa vitória, na ressurreição de Jesus Cristo no domingo, é que faz com que eu e você tenhamos a convicção de que somos alcançados pelo perdão de Cristo Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus pelo perdão que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pai, muito obrigado porque
ao lembrar deste momento histórico no mundo, daquela sexta-feira, onde o nosso Senhor Jesus Cristo estaria cumprido e cumpriu o que veio para fazer na cruz, recebendo sobre si todos os nossos pecados, porém ressuscitando ao terceiro dia, é que nos traz a convicção, Deus, e a esperança de que nós podemos ser perdoados diante de Ti, sermos lavados de todas as nossas iniquidades. Pedimos ao Pai que não só neste momento de oração, aqui juntamente com a igreja, mas que todos os dias nós tenhamos esta segurança de que quando pecarmos, quando errarmos o alvo, quando fizermos coisas, falarmos coisas, pensarmos em coisas que desagradam ao Senhor e à Tua santa vontade, nós podemos chegar até o Teu trono de graça, perdão e misericórdia em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Pai, traga isso no nosso coração e muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. É que nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Vamos cantar um cântico com a nossa equipe de louvor. Pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar, faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está. Por amor do seu nome oferece sua paz, posso estar tranquilo, pois eu sei ao meu lado sempre está, ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está. Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mar, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está, ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje, excepcionalmente, estamos celebrando essa data de Páscoa separados, mas unidos pelo sangue do Cordeiro. É uma data que precisamos lembrar da importância, pois o nosso Redentor vive. E também é uma data que deve marcar os nossos corações na certeza que a nossa Páscoa, ela não se limita apenas um único dia no ano, mas ela acontece domingo após domingo, pois nós nos reunimos e adoramos o nosso Salvador. Por isso eu quero lhe convidar, nessa noite, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, e vamos ler de forma inicial o verso 13 e o verso 14. Evangelho de João, capítulo 20, de forma inicial, o verso 13 e o verso 14. A
palavra do Senhor nos diz: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Oremos nesse instante. Senhor, a tua palavra foi lida, mas nós carecemos que o Senhor ilumine a nossa mente, prepare os nossos corações para que possamos ouvir a tua santa vontade. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar qual a importância e quais os efeitos da ressurreição em sua vida? Às vezes nós estamos tão familiarizados com o sagrado que esquecemos da importância de viver a verdade do Evangelho na convicção que o nosso Salvador não está mais no túmulo. Ele ressuscitou, ele reina para todo sempre. Mas quando nós olhamos para Paulo, quando ele vai falar sobre ressurreição, ele vai nos dizer umas 3 verdades gloriosas. Primeiro, que a ressurreição, ela autentica a nossa fé, a ressurreição autentica a nossa pregação, e a ressurreição é a garantia da nossa justificação. Nesses 3 aspectos, nós já temos motivos suficientes para adorar e louvar ao nosso Deus. Mas a partir do Evangelho de João, eu quero lhe dar outros motivos que nós temos para adorar ao Senhor. Quando nós olhamos para essa situação, nós podemos extrair um grande ensinamento e da relação do episódio que acontece aqui de Páscoa com a nossa Páscoa hoje. Por isso, quando olhamos para esse texto, nós podemos enxergar a grandiosidade da certeza que o nosso Salvador vive. Por isso eu quero lhe dizer que de tantos motivos de que a ressurreição autentica a nossa fé, a ressurreição autentica a pregação e a ressurreição é a garantia da nossa justificação, a partir do texto nós podemos dizer que adoramos ao Salvador e o episódio da ressurreição, ele nos leva a entender que adoramos porque a fé é uma dádiva que vem de Deus. Quando nós olhamos para os versos 11 e 14 de João, capítulo 20, o texto nos diz o seguinte, que Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Percebe, irmãos, que quando nós lemos o texto, ele nos mostra evidências da ressurreição do Senhor. O corpo não estava mais lá, as vestes estavam no túmulo, 2 anjos, mas o mesmo texto que nos mostra as evidências da ressurreição, ele nos leva a perceber que é impossível ter fé se isso não vier de Deus. Maria aqui está diante de muitas evidências garantindo e mostrando que Cristo ressuscitou, mas ela não consegue crer através dessas evidências. Ela está chorando, ela coloca a cabeça dentro e olha, e o texto aqui no grego nos mostra que é um olhar que ela analisa, ela pondera, ela considera, ela olha de forma minuciosa, mas mesmo assim ela não consegue compreender que o seu Salvador ressuscitou. E ela chora, e chora bastante. E interessante que logo em seguida os anjos perguntam: mulher, por que choras? Por que tem esse tipo de comportamento? Alguns estudiosos vão mostrar que é um tipo de exortação, dizendo: mulher, ele já falou muito sobre isso. Ele já garantiu que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Por que você está chorando? Por que você está procurando ele aqui? Jesus já tinha dito que ao 3º dia iria ressuscitar. E os anjos perguntam, mas mesmo assim ela não consegue compreender que o seu Salvador não está mais lá porque ele ressuscitou. Depois ela volta-se e viu Jesus e não o reconheceu. Existem evidências por toda parte. Ela encontra o túmulo vazio. Ela enxerga os anjos. Os anjos perguntam por que ela chora. Ela olha o próprio Salvador e não reconhece.
Podemos entender, meus irmãos, que a bênção que nós adoramos o nosso Deus é saber que a nossa adoração e a nossa fé vem totalmente do Senhor. Perceba que a fé dessa mulher, mesmo olhando todas as evidências, não parte dela. A fé cristã não é uma fé sem evidências, mas nós devemos compreender que a nossa fé, ela não é baseada somente nas evidências. A fé verdadeira, ela não é uma fé que construímos, não é uma fé que corremos atrás, não é uma fé que buscamos ou construímos através dos livros, mas a palavra do Senhor nos deixa muito claro que tudo isso é uma dádiva do Senhor. A fé verdadeira, ela vem de Deus. Nós não construímos, nós não chegamos até lá, nós não temos força para isso, mas a fé salvífica, ela vem do Senhor, e essa dádiva e esse presente é que nos faz levar constantemente a adoração suprema ao nosso Salvador. Você pode ter todas as evidências do mundo, você pode ter todos os sinais terrestres, ou todos os sinais que você acredita precisar para crer no Senhor, mas enquanto Ele não abrir os seus olhos, todas essas evidências não vão servir de nada, porque precisamos entender que é por graça e misericórdia que Deus abre os nossos olhos para que possamos enxergar a beleza da salvação em Cristo Jesus. Saber que o nosso Salvador ressuscitou, saber que o túmulo está vazio, mas as evidências nos mostram que apenas isso não gera fé em nosso coração. Ele precisa abrir os nossos olhos. E precisamos entender que essa fé que possuímos, ela não é construída. Ela vem do alto. Ela é presente do Senhor. Ela é dádiva do nosso Deus. Somente Ele pode lhe dar a dádiva de sair da condição de pecador condenado para a condição de um pecador salvo em Cristo Jesus. Você pode ir para a igreja, você pode escutar sermão após sermão, você pode ler a Bíblia milhares de vezes, mas enquanto o seu Salvador não abrir os seus olhos, nós não vamos ter a fé de crer que o nosso Redentor vive e nossos pecados estão perdoados. A fé não é conquista do seu intelecto, é dádiva de Deus. Adore o seu Salvador, porque Ele ressuscitou. E a fé que nós depositamos no nosso Salvador, a garantia de saber que, como Ele morreu, nós também morreremos. Mas da mesma forma que Ele ressuscitou, nós temos a garantia e conforto que, unidos em Cristo, nós também ressuscitaremos. Nós temos milhares de motivos para adorar e viver rendendo graças a esse Deus. Mas saber, meus irmãos, que mesmo depois da morte, da mesma forma que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nesse domingo de Páscoa, a palavra do Senhor conforta os nossos corações, porque ela nos mostra que não precisamos temer a morte. Nós não precisamos ter medo do amanhã. Nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque estaremos descansados nos braços do nosso Pai. A grande esperança de Páscoa é que existe um reino perfeito esperando por mim e por você. Não é ovos de chocolate, não é aquilo que o comércio prega, mas saber que o nosso Salvador ressuscitou e que o túmulo está vazio, é saber que tem um reino perfeito, esperando por mim e por você, por todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos vários motivos, e saber que a fé é uma dádiva que vem do Senhor, nós podemos render graças e louvar o seu santo nome, porque o nosso Salvador vive, Ele ressuscitou, e nós podemos ter paz na certeza que também iremos ressuscitar com Ele. A segunda lição que o texto nos mostra é que adoramos o Senhor porque temos a convicção que a fé é uma dádiva do Senhor, mas segundo, adoramos porque a graça nos alcançou. Do verso 15 ao verso 18, nos diz que perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus.
Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que lhe dissera estas coisas. Percebam, meus irmãos, que a partir do momento os anjos perguntam, por que choras? Agora é o próprio Cristo que pergunta, mulher, por que choras? E a partir desse momento o Senhor começa a quebrar a cegueira espiritual de Maria. Ela estava procurando algo, ela não estava procurando alguém. Percebe, irmãos, que ela estava procurando um corpo e ela não procurava uma pessoa viva. Jesus começa agora a redirecionar a sua visão para esse fato de Páscoa. Ele ressuscitou. Ele não estava mais morto. Mas ela continua sem entender. Até o momento que ele diz, Maria. E aí ela compreende que aquele é o seu mestre. E perceba que, por graça, Jesus chama Maria pelo nome. Ela reconhece o seu Salvador e ela se joga aos pés do seu Salvador. Mesmo João tendo dito que esse é o bom pastor. O mesmo João que falou que o bom pastor conhece as suas ovelhas. O mesmo João que falou que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O nosso Salvador nos conhece pelo nome. Maria escuta o seu nome. Aquela mulher que chorava minutos antes, agora ela se joga aos pés de Jesus. Percebe, irmãos, que saber que a graça nos alcançou é ter a convicção que nós temos um Deus de perto e não de longe. De um Deus que conhece as nossas dores, de um Deus que conhece o meu nome e conhece o seu nome. Nós temos privilégio de descansar num Deus que cuida das nossas vidas. Muitas pessoas nem sabem o seu nome. Muitas pessoas falam até o seu nome errado. Às vezes vão lhe ver uma única vez e nunca mais vão lembrar de você. Mas a graça de saber que o nosso Salvador nos conhece pelo nome. E imediatamente Maria reconhece e diz, é o meu mestre, é o meu Salvador. E ela se joga aos pés do seu Senhor. Por isso, meus irmãos, nessa noite de Páscoa, saber que o túmulo está vazio, é saber que essa graça nos alcançou. De um Deus que nos conhece pelo nome, que não somos salvos porque temos ou deixamos de ter, porque somos isso ou aquilo outro, ou porque de alguma forma conquistamos, mas é saber que somos salvos e exclusivamente pela graça do nosso Salvador. Ele ressuscitou. A questão é, você já foi alcançado por essa graça? Você já foi tomado por essa graça? Você consegue viver nos dias de hoje na convicção que o seu Salvador vive e que isso acalma o seu coração? John Stott vai dizer que às vezes as pessoas pensam que são cristãs porque viveram a vida toda na escola dominical, ou porque os pais obrigaram a ir para a igreja, ou porque em algum momento alguém leu um texto das Escrituras que fez sentido para ela. Mas John Stott diz, apenas isso são circunstâncias. O nosso Salvador nos caçou até esse momento. Ele nos levou e nos conduziu até o momento que ele nos atraiu para perto dele. Por isso, nós somos alcançados por essa graça. Foi ele que nos resgatou, foi ele quem nos salvou, foi ele quem nos buscou, foi ele quem pagou o preço, sofreu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Essa graça nos alcançou. Você é um pecador? Porque a grande questão é que você pode viver numa angústia dizendo, mas pastor, eu tenho pecado demais. Eu não tenho condições de viver para esse Salvador, de um homem tão santo, tão justo, tão misericordioso, e eu mergulhado no pecado. Mas a palavra do Senhor nos mostra que ele morreu por você. Ele morreu pelos seus pecados. A glória do Evangelho é para você. Para você que está cansado e sobrecarregado pelo peso e o fardo do pecado. É a graça que nos atrai. É o túmulo que está vazio. É o rei que está no trono. E podemos descansar nessa verdade. Mas quando essa graça nos alcança, nós fazemos a mesma coisa que Maria fez. Nós nos lançamos aos seus pés. Nós reconhecemos a voz do bom pastor. Nós reconhecemos a voz do nosso Salvador, porque somos ovelhas e precisamos, da mesma forma
que o Senhor disse: sai agora e vá anunciar aos meus irmãos. Interessante, irmãos, que se você conhece a história, percebe que perto da crucificação, no momento da crucificação, os discípulos o abandonaram, deixaram ele. Mas quando o Senhor ressuscitou, ele diz: Maria, vá em busca dos meus irmãos e anuncia todas essas coisas. Perceba o amor como o Senhor trata aqueles que em outro momento o abandonaram. E precisamos ter a mesma convicção. Se fomos alcançados pela graça, isso gera duas atitudes em nossos corações: adoração e evangelização. Mas sabe por que nós não evangelizamos? Sabe por que nós não anunciamos esse amor? Porque nós não conhecemos o nosso Salvador. Nós conseguimos descrever filmes, nós conseguimos descrever novelas, nós conseguimos descrever situação política do país, mas nós não conseguimos descrever o nosso Salvador. Sabe qual é a diferença? Porque nas primeiras situações nós conhecemos, na segunda nós não buscamos conhecer. Mas essa graça que nos alcança, ela gera em nosso coração o desejo constante de adoração e de evangelização. Nós não podemos separar essas duas realidades. Enquanto você não compreender que a voz do bom pastor, você não terá condições de adorá-lo. Precisamos nos render aos seus pés. Precisamos buscar, porque ele deu a sua própria vida pelo meu e pelo seu pecado. Para adorá-lo, para exaltar o seu nome, para se render, nós precisamos conhecê-lo. E nós precisamos clamar, porque por mais que existam evidências, ele precisa tirar a venda dos nossos olhos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor conduza as nossas vidas a querer buscar constantemente. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo algumas coisas para vocês. Eu quero concluir dizendo para você que está me ouvindo nesse momento, que da mesma maneira que ele lidou com os seus discípulos, os discípulos que o abandonaram, os discípulos que deixaram ele ir só para a cruz, os discípulos que andaram e tiveram um comportamento errante diante do Senhor, na manhã da ressurreição, Jesus lidará da mesma forma conosco. Da mesma forma como ele disse para Maria: vá em busca dos meus irmãos e anuncia tudo isso que você viu. É a mesma certeza que nós temos que Jesus lidará com todos os que confiam e que amam o seu Salvador. Quando nos afastamos, como os discípulos fizeram, nós temos a certeza que o nosso Salvador, ele nos traz de volta. Ele irá ao nosso encontro, ele irá em nossa busca. Se caímos como os discípulos caíram, ele nos levanta novamente, porque a certeza que nós temos é saber que ele jamais deixará de cumprir a sua palavra. Como diz a palavra do Senhor: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso deve confortar a nossa alma, e isso deve nos levar à adoração constantemente, na certeza, meus irmãos, e por isso que eu convido você também a cantar nesse momento em louvor e adoração do nosso Senhor, na certeza que fomos justificados, somos santificados e um dia seremos glorificados em Cristo Jesus. Vamos cantar ao Senhor nesse momento. Fui livre da culpa do pecado.
Vamos orar ao Senhor, encerrando e pedindo ao Senhor que aplique essas verdades ao nosso coração. Senhor Deus, graças te damos por tamanho amor, por tamanho privilégio de o Senhor um dia ter nos alcançado. Saímos da condição de pecadores condenados e em Cristo Jesus estamos na condição de pecadores salvos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Que o Senhor transforme as nossas vidas, que possamos conhecer o Senhor, buscar constantemente a Tua presença para poder anunciar para todas as nações. Fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas e que durante essa semana o Senhor nos capacite cada vez mais a saber que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado pelo Rei dos Reis. E é por isso que podemos caminhar tranquilos, sem ansiedade, sem medo, porque temos um Deus que está do nosso lado, cuidando constantemente, e que não temos motivos para chorar, mas somente para adorar e louvar o Teu santo nome, pois o Senhor nos presenteou com a fé de poder reconhecer o Salvador como aquele que nos resgatou do império das trevas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre.